chat ali. Tudo bem com você, Maria Luísa? Tudo bem com você, Manuel? A vantagem de ser só vocês dois é que eu posso falar direto com vocês. Joia. Manuel disse que sim, tudo bem. Deixa eu perguntar para vocês, os dois aí estão no na nossa Classroom, já conseguiram entrar lá, viram a atividade, tá tudo certo a Classroom? Tá. Na última aula, no nosso último encontro online aqui, eu falei com vocês sobre o conceito de língua e de linguagem um pouco, mostrei um slide para vocês falando sobre as variações linguísticas. Nós falamos sobre as formas diferentes de falar no português brasileiro. E aí hoje eu trouxe um outro conteúdo para vocês que vai na mesma direção e depois tem uma proposta de atividade para a gente fazer. A ideia era fazer hoje, mas vamos ver se a gente consegue fazer com relação ao tempo. Mas se não der tempo, eu coloco essa atividade para a gente fazer lá no Classroom, ok? Bom, a gente precisa falar sobre variações linguísticas, e aí eu trouxe de novo para vocês aqui, só para frisar, para deixar bem claro, a diferença de língua e de linguagem, que eu falei com vocês semana passada, mas qual que é a diferença de língua e qual que é de linguagem? Por que que nós, seres humanos, por que que nós, humanos, né, falamos, independente da língua, nós nos comunicamos de alguma forma, e por que que nós falamos o português, né? Bom, primeiro nós falamos porque a gente nasceu preparado para isso. Fisicamente falando, a gente tem todo o aparelho vocal, né? Tem essa questão das cordas vocais, a respiração, tudo que influencia na emissão de sons. Então, a gente fala porque a gente foi preparado e porque a gente houve uma necessidade decorrente das nossas relações humanas. Então, eu falei para você semana passada, mas digamos que se nós não vivêssemos junto com outras sociedades, se nós não fôssemos, não nascêssemos numa família e fôssemos criados isolados sem uma sociedade, muito provavelmente nós não falaríamos nenhuma língua. Talvez a gente emitiria algum som ou fazia algum gesto, mas não falaríamos, porque a linguagem também ela é social. Se a linguagem é social, a gente precisa falar também da variação da língua, né? Eu citei para vocês lá que a nossa variação linguística lá não tem muita relação só com a regional. Tudo bem que a gente aqui na Bahia fala um dialeto, lá no Rio Grande do Sul eles falam outro, mas essas fronteiras territoriais que existem nas 5 regiões do país, né? Pensando em geografia, não existem quando se fala de língua. Porque eu posso pegar um baiano, posso ver um baiano que vai falar um dialeto sulista. É mais difícil? É, mas ele vai falar alguma coisa. E pensar em Brasil como essa variação de pessoas, variação de colonizadores diferentes, a gente tem uma... Para mim, assim, é o país mais misturado de línguas, de linguagem, que eu já tive o prazer de estudar. Claro que tem países como a Espanha, por exemplo, que é muito menor, que uma variedade é muito maior que o português, relativamente falando, né? Mas, enfim, vamos aqui pensar no que é língua, no que é linguagem, rapidinho, de novo, né? Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Vocês já pararam para pensar a diferença entre língua e linguagem? Será que já? Sei, uma necessidade. Bora lá, ó. Língua. Sistema de signos e regras utilizados para a comunicação verbal entre os membros de uma comunidade linguística. Então, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que signo linguístico não tem relação nenhuma com o signo lá de Áries, Capricórnio, signo, né, do zodíaco. Não tem nada a ver com isso aí. Quando nós falamos de signo linguístico, a gente está falando do que essa palavra significa, qual o significado dela, que está lá escrito no dicionário lá, e o que essa palavra representa acusticamente para o falante, né? Então, como ele vê essa imagem, como ele tem essa impressão dessa imagem, né? Falei para vocês o exemplo da casa, falei, a gente
Se eu falar para vocês pensarem numa casa, cada um vai pensar numa casa diferente. E seria uma casa totalmente diferente de uma aldeia indígena, por exemplo. Falei para vocês também, falei as impressões, por exemplo, da gente quando a gente fala de carvão. A gente tem uma impressão boa, carvão de churrasco, né? Por quê? Porque churrasco para nós brasileiros, a não ser quem seja vegano, né, ou vegetariano, é uma coisa boa. Então, nós temos uma impressão boa. Uma criança que trabalhou a vida toda, né, daí dos 3, 4, 5 anos até seus 12, 14, 15 anos, se você fala para esse adolescente sobre carvão de churrasco, ele não vai ter a mesma impressão, porque a relação que ele tem com essa imagem, a imagem acústica que ele tem é totalmente diferente. Então, os signos, o sistema de signos, eles são, os signos linguísticos, eles são isso, essa junção do significado dessa palavra, mais a imagem acústica que nós fazemos dessa palavra, né? Isso é pessoal. Então, esse sistema de regras de signos, e aí como se organiza essa língua. A linguagem, nós já nascemos com essa capacidade de expressar ideias, pensamentos e sentimentos através de diferentes formas. Então, é natural do ser humano, como eu disse para vocês. Se eu faço esse movimento aqui, vocês vão entender que eu estou com calor. Pelo menos subentende-se isso, né? Se a mãe de vocês olha para vocês daquele olhar, sabe aquele olhar que a gente sabe que a gente perguntou alguma coisa, a gente sente, a gente sabe o que ela quer dizer sem ela precisar falar. Então, a linguagem, ela não necessariamente precisa de língua. A gente não precisa falar para se comunicar. Compreendem isso? Tranquilo? Até aqui, estou falando um pouco rápido. Querem que eu fale um pouco mais devagar? É porque, como eu não vejo vocês, eu não sei como que está aí a situação, se eu posso seguir. Tá, vou seguir aqui, porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Vou entender como sim. Ó, eu peguei essa imagem aqui, ó. Agora eu vou precisar da participação de vocês, tá? Essa imagem aqui. Ao olhar essa imagem, que tipo de impressão que a gente tem dessa pessoa? O que essa Deve pessoa estar está fazendo? de novo. Nojo? Nojo, desprezo, né? Pois é. Essa impressão, muitas vezes, na maioria das vezes, é natural, né? Quando a gente sente um odor muito forte, um cheiro muito forte que vai causar uma ânsia, a gente faz esse rosto sem pensar nisso, é natural, né? Então, essa moça está incomodada com alguma coisa. E essa aqui, qual que é a impressão que a gente tem dela? Desconfiada, brava, né? Essa sobrancelha franzida ali, ó, esse meio aqui, ó, da testa, das sobrancelhas dela aqui franzida, né? A boca mais séria, né? Uma pessoa mais, mais o olhar mais penetrado, parece que ela realmente está muito incomodada com alguma coisa, muito brava, né? Tipo, também, né? Quando você, tipo, você não acredita, realmente, Manuel, quando você não acredita no que você está vendo, você faz essa cara aí. Agora, pensando em língua e linguagem, isso que ela está fazendo aqui é um exemplo de língua ou de linguagem? Linguagem, isso mesmo. Ela está se comunicando, ela está mandando uma mensagem, e dependendo do ser humano que está recebendo essa mensagem, ele já pode ficar um pouquinho ali incomodado, né? Mas é um exemplo de linguagem. Por quê? Ela não usou a língua e ela é algo natural, uma forma de comunicação humana. Ó, agora aqui, ó. Imagine que vocês têm uma empresa, uma multinacional, milionária ali, cheia de unidades pelo mundo afora, e vocês precisam contratar uma pessoa aí para um polo importante aí no lugar que vocês, da empresa de vocês.
Eu estou profetizando, Manuel, não é sonho, não, estou profetizando. Eu já falei que eu sou que o ápice da minha vida, assim, a utopia da minha vida, eu descobri que eu tenho um aluno que ficou milionário. Porque eu sei que como professora eu não vou ficar. Mas se eu souber que um aluno meu ficou, um ex-aluno meu ficou milionário, já para mim já é um modo de orgulho. Não é para pedir nada, não, é só para saber mesmo. Mas olha lá, vamos dizer que vocês são essa pessoa aí, que vocês estão nessa posição. Qual das 4 candidatas vocês contratariam? A última perto do bebedouro ou perto do vaso de planta? Bebedouro, né? Você também, Maria Luísa, a do perto do bebedouro? Quer dizer, você também, Manuel, perto do bebedouro? Mamãe. Oi, meu amor. Mamãe não pode pegar agora, tá bom? Mamãe. Sim. Tá, por quê? Por que vocês contratariam essa pessoa? Mamãe. Lembrando que essa é uma sala de recepção. Mamãe. Está parecendo mais confiante. Ela parece estar mais disposta, confiante com, como o Manuel falou. Exato. Existe uma área da linguística, gente, que chama linguística forense, que ela estuda justamente isso aí também. Linguagem corporal também, né? É muito usado. Passa uma credibilidade, tipo, sei o que estou fazendo. Exato. O que muitas pessoas não sabem, meninos, é que vocês, quando vocês vão concorrer a alguma vaga em algum lugar importante, vocês já estão concorrendo no momento que vocês entram no escritório, no lugar que vocês forem fazer entrevista. Desde a forma como que você entra, a forma com que você senta, se você cumprimenta as pessoas, se você não cumprimenta, como você está disposto. Tem empresa, eu acho isso um pouco cruel, mas tem empresa que deixa vocês ficarem esperando de propósito para ver como que vocês vão reagir. Então, desde o momento que vocês entram num lugar que vocês vão fazer entrevista, vocês serão avaliados. Assim como vocês estão avaliando as meninas ali, vocês serão avaliados, desde a postura, a roupa, a forma de falar. Então, o corpo ali delas, né, tá falando para elas. Essa primeira pessoa aqui, ó, perto do vaso de plantas, para mim, ela é uma pessoa que tá assim, sabe aquela que tá. Ai, eu juro que eu tomo isso mais uma vez, de novo. Eu sei que eu não vou conseguir, eu não sei porque eu tô tentando. Qual a impressão que vocês têm ali dessa menina perto do vaso de plantas? A primeira menina perto do vaso de plantas. Vai começar dela para cá, tá? Do vaso de plantas para a menina perto do bebedouro. Totalmente desanimada, talvez eu nem queria estar aqui. Exato, foi o que eu falei também. A impressão é que eu tenho é que ela já perdeu, ela já sabe que perdeu, ela acha que talvez não está nem nos pés das meninas concorrentes, porque a gente também faz esse preconceito, né? Quando a gente vai, talvez eu, né? Eu já pensei isso, de sentar na recepção, onde eu for fazer entrevista, olhar as minhas concorrentes ou meus concorrentes e falar, será que eu estou na altura deles? Isso é natural. Mas daí é você ter essa postura ali. A segunda já tá tipo assim, ai, o que eu faria se eu tivesse ganhado, se eu ganhasse esse emprego? Não parece que ela tá assim sonhando? Será que eu vou conseguir? Será que eu faço? Será que o que eu falo? Ela tá interessada. Para mim, ela já tá um pouco mais interessada. Ela só tá com mais medo, talvez, do momento do que desinteresse, né? O que vocês acham? Essa segunda ali que tá ali assim, ó, com a mãozinha no queixo.
A mesa que é a primeira. Pensativa, eu acho. Talvez pensando em como responder, né? Se está preparada para essa entrevista. Vou fazer o quê quando chegar em casa? Macarronada ou arroz com peixe? É bem oposto, né? Macarronada ou arroz com peixe. Mas é exatamente aí, que, né? Parece que ela tem qualquer mundo, mas ela não tá ali. A terceira, ela já me passa um ar de soberania, talvez. O que vocês acham da terceira? Que tá ali perto da moça, perto do bebedouro, tá de pernas cruzadas ali. Até isso, né? As pernas, a posição das pernas também fala, né? Fala um pouco sobre elas. O que vocês acham dessa de pernas cruzadas? Eu ainda não superei arroz com peixe, Manuel. Essa terceira aí, não sei vocês, mas parece que, sei lá, ela tá aqui abanando, né? Será que ela tá abanando com a mãozinha aqui? O que tá fazendo essa moça ali? O que passa pela cabeça dela? Parece que tem outros planos, né? Só que sem desânimo igual a segunda. É. Eu sinto um pouco de arrogância nessa terceira. Não sei você, sabe aquela coisa de, esses meninos não são param pra mim? Sei, talvez. Já, é, essas pernas cruzadas ali, aquela falsa sensação de esse emprego já é meu, né? Essa vaga já é minha, esses meninos não são. É, despreocupada. Exato. É a impressão que eu tenho também, Manuel. Esperar o Manuel terminar de digitar e a gente continua. Porém, ela não me passa como se ela estivesse indo para a entrevista seguindo esse cenário. Impressões, né? E a última ali, vocês me falaram que a que parece estar mais interessada, né? Tá mais preparada, tá mais disposta, tá com um sorriso no rosto, tá bem alinhada, a roupa ali bem arrumada, não tá amarrotado, não tá dobrado, não tá, né? Posição das pernas correta, a mãozinha segurada no joelho, segurando o papel ali. Parece que ela tá realmente ali para a vaga, né? O curioso é que, às vezes, a primeira menina ali perto do vaso de planta, às vezes, ela, no currículo dela, às vezes ela é a mais preparada. Às vezes ela é a pessoa ali que mais tem preparo para a vaga, mas o corpo dela, a insegurança dela diz outra coisa. E isso, gente, é na vida toda, né? A gente passa por isso o tempo todo. É por isso que, não sei os professores de vocês, mas eu, por exemplo, eu sempre pego no pé dos meus alunos quando eles vão apresentar seminário, trabalho para mim, justamente por conta disso. Porque se eu sou uma professora que apresenta uma aula para eles ou para vocês no perfil da primeira menina de vaso de plantas, independente do cargo, do currículo que eu tenho, da capacidade que eu tenho, vai parecer para vocês que eu não estou nem aí para isso. Eu não estou nem para vocês e nem estou ligando. Então, essa posição ali, já a última não, a última já é aquela pessoa que quer o que sabe o que quer. Isso é linguagem, gente, isso é linguagem. E olha o poder que tem, como eu disse para vocês, às vezes essa primeira menina aqui, essa menina do vaso de planta, ela é a mais preparada do currículo, o currículo dela é mais cheio, é mais articulada, fala línguas e não sei o quê, mas tá aparentando outra coisa, né? Aí, deixa eu ver aqui para o que eu tenho aqui. Isso aqui é um vídeo
que eu vou mostrar para vocês. Eu vou encerrar aqui e vou mostrar para vocês aqui. Eu não sei se vocês já viram, já ouviram esse som, mas assim, vai rolar uma música aí, já que se não puder ouvir, já se preparem aí. Qual que é o som, né? Eu queria que vocês só ouvissem, mas como eu sei que vai ser mais difícil, eu vou deixar o vídeo. E aí eu quero que vocês me digam qual a impressão que vocês têm dessa música. Vocês já ouviram? Tá joia, não é pra gente sofrer com essa música, não. É só pra gente ouvir um pedacinho dela. Já ouviram essa música? Não? Não, Manuel. Quantos anos você tem? Vocês têm 17, 16, 18? Chutando baixo, assim. É, imaginei mesmo. Essa banda, perdão, ela chama Evanescence. E essa música, ela é uma música lá da minha geração, né? Os meninos adolescentes da minha geração ouviram muito essa música. Mas eu não quero que vocês fiquem fã da banda, não. É só para saber o seguinte: quais são as impressões que vocês tiveram com essa música? Só de ouvir ela, o primeiro toque dela, é uma música triste, é uma música feliz? Que tipo de sentimento você se provocou em vocês ouvir essa música? Triste. Vendo o clipe ali, parece que essa moça tá o quê? Tá? Qual a impressão que a gente tem com ela? Ela tá ali. Essa moça aí tem 1,5 m, viu, gente? É uma pequena mulher. Sofrendo de tristeza, né? Tá no desespero. Vou mostrar outra música para vocês, numa outra pegada. Essa aqui com certeza é mais conhecida. Deixa eu abrir aqui. Acho que o ápice dessa música já é esse pedacinho, né? Só o início dela. E aí, essa daqui vocês conhecem, né? Já ouviram pelo menos uma vez na vida? Sim. Bom, tá ótimo, já é alguma coisa. E aí, que impressão que eu tenho dessa música? Que impressão que essa música dá? Vou preparar outra música aqui, enquanto isso tá rolando. Impressão mais alegre, dançante, né? Essa é a ideia. Talvez vocês não vão querer dançar com essa música, mas a ideia é que as pessoas que vejam, que ouçam a música, que queiram dançar, né? Mexer o cabelo ali. Até essa história da Joelma, né? Mexendo a cabeça, assim, né? Mexendo. É uma forma dela se comunicar, de fazer o público dela, né? Não ser aquele público monótono, aquele público que dança. Então, é uma linguagem dela também, né? É uma linguagem corporal dela. Vou mostrar mais uma. Deixa eu ver se é essa aqui. Já está pronta aqui. Só compartilhar. Essa aqui é outra. Tá tudo bem? Vem cá, vem. E aí, gente? Já ouviram Marilyn Manson? Não? Tira a mãozinha, não pode, tá? Acho que já. Essa música, se vocês gostam de filme de super-herói, né? De coisas desse gênero, ela fez parte do. Peraí, só um pouquinho, deixa eu só confirmar aqui, eu esqueci o nome, só um pouquinho. Mamãe? Ela tem uma versão aqui, eu confirmei aqui com os meus universitários. Essa era do Mercúrio, lá do X-Men, né? É totalmente diferente a pegada, mas é uma versão. Qual a impressão que a gente tem ouvindo essa música? Quer dizer?
Não, filho, não. Aqui não. É, ouvindo algo mais para baixo, mais sombrio. Essa é a ideia mesmo. O próprio clipe, gente, se vocês forem ver, se tiverem interesse aí de procurar o clipe dele, também é assim, uma coisa assim. O Marilyn Manson, ele tem alguma coisa ali, não pode ser, né, centrado totalmente, não, porque os vídeos dele são muito assim, uma confusão, né, da realidade. Mas eu acho que é essa impressão, né, sei lá, de confusão, de agonia, né, de ouvir, de melancolia. E assim, sem a letra, né? Vendo o clipe, é. Por isso eu queria que vocês só ouvissem. Deixa eu mostrar uma outra música agora para vocês, uma outra pegada. Uma outra forma de ver. Não sei se vocês já assistiram esse filme, o filme que tem essa música, mas eu já ouvi essa música antes do filme, tá? Então, acho que deu pra gente ouvir, né? E aí, gostaram mais dessa do que da outra ou de nenhuma das duas? Não sei. Já ouviram Paramore? Já assistiram esse filme? Esse filme foi revivido há pouco tempo, aí voltou para as trends aí, uns reels aí, que eu falei, gente, como pode ressuscitar esse vídeo, esse filme, né? Eu assisti esse filme, eu tinha acho que 15 anos no cinema. Primeiro filme. Minha mãe que me colocou para assistir. Eu tenho certeza que a sua mãe tem mais de 30, né? É 30 a mais, é milênio. Só pode ser. Não nega, né? Porque foi o filme da geração, né? Da geração assistiu esse aí, as meninas adoravam isso. Eu não gostava muito, eu gostava da banda. Já ouvia Paramore antes do filme, mas tá. Essa época eu era assistindo Harry Potter e Crepúsculo. Harry Potter também. Eu assisti Harry Potter na fita, aquelas que tinha que alugar e depois tinha que rebobinar, né? Para assistir, para devolver. Mas aí, esse clipe, não parece que ela tá gritando? Eu vou colocar uma de novo aqui pra gente ouvir, ó. Peraí, esse aqui, desde o início. Não, deixa eu ver. Tá gritando, né? Desespero ali, né? Sei que talvez vocês estejam cansados de música, mas vou mostrar para vocês a última música. E essa aqui é só um trechinho, porque ela é uma música muito intensa. Talvez vocês já ouviram, não sei. Vou dizer para vocês que é o seguinte: essa música, quem vê ela ouve pela primeira vez, acha que o conteúdo seja completamente diferente do que é, mas não é nada pesado, ele não fala nada pesado, é só o ritmo musical que é forte mesmo. E se vocês puderem prestar atenção, não sei se vocês têm essa audição, se têm essa sensibilidade auditora de ouvir só a bateria. Ela é pesada, tá, gente? Cuidado com o. Vou finalizar por aqui, porque já é suficiente. Como eu disse para vocês, ela é uma música bem pesada. Não sei se vocês já ouviram Slipknot, mas é isso. Que impressão vocês tiveram ouvindo essa música? Já ouviram Slipknot? Não?
Essa música, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, para não falar besteira, é Psychosocial. Ela retrata a ideia do compositor era criar uma sensação na pessoa que ouça de uma crise, uma crise, como que eu posso dizer para vocês, um distúrbio. Sabe quando a pessoa, não sei se vocês já viram, ou na internet, alguma pessoa que ela tem um distúrbio mental, que ela entra em crise, que ela começa a ficar desconecta, que ela tem um surto, né? É essa a impressão que ele queria passar. Como uma pessoa como essa estaria se sentindo, né? Essa confusão da cabeça da pessoa que está em surto. E essa ideia, ele não fala nada demais, ele não fala nada pesado, ele só quer realmente mostrar. E quando eu pedi para vocês prestarem atenção na bateria, é justamente essa né, força na batida da percussão, mostrando né, a batida do coração ali da pessoa acelerada, né? Mas é isso, é essa sensação. Um adolescente revoltado, talvez. Se quiserem depois aí ouvirem essa música e procurem lá Slipknot, ela é para quem tem um gosto aí peculiar, mas enfim, é que a gente já viu. Aí eu trouxe a música, gente, as músicas, elas são linguagem. Quando a gente pega uma música, por exemplo, não sei se vocês gostam de música clássica, mas vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Moonlight, do Beethoven. É do Beethoven? Moonlight do. Passar uma propaganda aqui, passar eu mostro para vocês. Essa música que eu vou mostrar para vocês, ela é uma música clássica, estão ouvindo? E essa música, ele compôs, Beethoven, no final da vida dele já. Então ele já estava cego, já estava surdo, né? Já estava numa situação bem debilitada. Então, é, detalhe, ele compôs essa música cego e surdo. O cara era fantástico, uma pessoa fantástica, a arte dele. E aí mostrar essa tristeza, essa angústia, essa melancolia. Conseguem perceber isso nas notas musicais? Vou pausar aqui, senão nós vamos entrar em depressão aqui. Tá. Por que eu trouxe todos essas músicas para vocês, né? Quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de manifestação, né? De uma manifestação humana. Então, a música, ela é linguagem por isso, ela quer passar a ideia da música seria essa ideia central. Óbvio que nós vamos ter, você vai falar assim para mim, talvez, professora, que tipo de mensagem, por exemplo, que tipo de emoção o hip hop quer passar? Ele tem a sua mensagem, né? Desde a melodia. E assim outros vários estilos musicais. A gente viu aqui estilo do mais alegre até o mais triste, né? Então, tem sim. Essa obra que vocês estão vendo aqui, famosa por fazer releitura em todas as salas de todas as épocas, que vocês já devem ter visto esse quadro, o Grito, ele mostra essa confusão também, esse desespero, né? Esse rapaz ali no meio, a gente configura que seja um homem, mas sei lá, de um rosto estranho, deformado, com o corpo deformado, esse desespero, essa agonia, vocês conseguem assim, ver isso? Vocês conseguem ver esse desespero ali, o grito, né? Por que é o grito? Cada um tem a sua impressão. Aí a gente tem uma outra imagem. As pinceladas, por mais que se lembrem, é completamente diferente a imagem que tem ali, né? A realidade que tem ali é completamente diferente. É a mesma impressão? Nem de longe. Então, isso é linguagem, é forma humana de se expressar, né? E a gente usa a arte o tempo todo para isso. Tá. Até aí, linguagem, alguma
dificuldade? Não, né? Tá monótono, tá cansativo até aqui, meninos. Falem comigo, me deem os seus feedbacks. Eu vou encerrar aqui para colocar outra apresentação. Não, tá cansativo não? Querem que eu fale mais devagar? Tá. Então, já que nós falamos sobre isso, tem uma coisa que é muito importante falar, né? Por exemplo, para mim que sou professora de português, eu já ouvi situações do seguinte: você deve reparar todo mundo que fala errado. Gente, existe falar errado na composição, na concepção de vocês? Existe falar errado? Existe quem fale errado e quem fale certo? Depende. Vamos ouvir, vamos ler. Não, não tem um contexto. Para vocês, existe a forma certa e a forma errada de falar? Por exemplo, se eu falo pneumonia ou pneumonia, um tá certo e outro tá errado? Tá. Gramaticamente, sim. Uma gramática da língua portuguesa, sim. Eu vou esperar vocês responderem, que daí a gente continue. Mas não impede a comunicação. Ainda dá para saber o que a pessoa quer dizer. Exatamente. Por que eu coloquei essa situação para vocês da pneumonia? Eu lembro há uns anos atrás, há uns bons anos, talvez vocês eram crianças quando isso aconteceu, viralizou ainda no final do Orkut, não, perdão, mais novo, não tão longe, no final do Facebook, que hoje só 30 a mais usa, um médico que foi atender uma paciente, uma pessoa idosa, uma pessoa de uma região afastada, uma região do interior, sabe aquela região bem interior? Uma pessoa que não tinha um nível de estudo, né, alto, ou seja, mal sabia, mal foi alfabetizada, e ela disse para o médico que achava que tinha pneumonia. Aí esse médico escreveu bem grande no receituário, entregou para ela, tirou foto, né, e postou isso. Não existe pneumonia, é pneumonia, né? E aí as pessoas na época caíram, né? Não existia o conceito de como é que diz quando a gente cancelamento, né? Esse termo cancelamento não existia, mas digamos que esse médico foi cancelado nas redes sociais naquela época. Por que eu perguntei isso para vocês? O Manuel Dema fez uma colocação muito importante. Variações dos portugueses do Brasil. Existe outro português no Brasil? Existe várias formas de falar a língua portuguesa, várias variações da língua portuguesa, né? Eu coloquei uma imagem lá, qual que é o mais certo, existe errado? Quando eu coloquei essa situação no início, eu falei para vocês, as pessoas devem perguntar, as pessoas perguntam para mim, você deve assim, ficar o tempo todo horrorizada com a forma que as pessoas falam. E não, gente, eu ouço as pessoas falarem o tempo todo. É óbvio que eu não vou esperar que uma pessoa que tem o ensino fundamental 1, às vezes nem foi alfabetizada, tenha o mesmo domínio linguístico que eu tenho. É óbvio. Eu vou julgá-la por isso? De forma alguma. Qual que é a função da linguagem que nós falamos lá no início? Né? Não é comunicação? Não é trazer uma mensagem?
Eu precisei falar para trazer a mensagem de você das músicas, do sentimento? Não. Então, né, existe forma certa e forma correta de falar? Não. Existem formas diferentes de falar. Variações da língua portuguesa. O jeito único de falar do Brasil. Por que do Brasil? Porque o Brasil é essa miscigenação, né? O que a senhora acha sobre a abreviação das palavras durante esse tempo de 2020 até agora? Me dê um exemplo, Maria Luísa. Me dê um exemplo para eu contextualizar. Ah, eu vou falar sobre você daqui a pouquinho, tá? Tem um slide ali, verdade. Isso daí é o seguinte, Maria Luísa, por mais que eu não sei nem como é que é o nome da geração de vocês, do nascido digital, né? Que é de 2006, se eu não me engano, para cá, não lembro. 2000, não lembro exatamente, para falar com vocês a verdade. Ele acha que isso é de vocês, é geração Z? Pois é, não, isso já vem de antes, né? Lá antes do Orkut, né? Do MSN, a gente já fazia essas abreviações. Tanto é que a gente, uma vez eu fui escrever, eu vou colocar aqui no chat para vocês, o que eu fui escrever, e aí a minha sobrinha disse para mim que não significava o que eu achava que significava, porque configurou de outra forma, né? Peraí. Para mim, isso é final de semana. Para ela, não pera. Então, isso vem de antes. Isso é natural, viu, Maria Luísa? Ocorreu depois da internet. Começou a ocorrer depois da internet. Quando não existia internet na comunicação, outras pessoas à distância, era com carta, por exemplo, isso não ocorria. Não com essa frequência. Então, com o advento da internet, veio esse daí também, essas contrações, né? Mas o você, eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Deixa eu passar aqui o slide. Senão, ninguém aguenta me ouvir falar. Ó, o que é isso? Variação linguística. Já notou que as pessoas do Brasil falam de jeitos diferentes? É com nunca leio como fim de semana. Pois é, vocês não leem mesmo. Quem lê, 30 mais. Se você mandar isso aqui para a mãe de você, para a tia de vocês, eles vão entender como final de semana, mas a outra geração não vê. E aí isso é uma questão de variação linguística também, que eu falo um pouco depois. Ó. As pessoas falam de jeitos diferentes, como cada lugar tivesse um tempero especial, né? Isso é variação linguística. Então, cada região vai ter uma forma de falar, cada geração vai ter uma forma de falar. Então, a gente pegar lá os meus avós, que para vocês aí, o meu avô hoje, se tivesse vivo, teria seus 90 anos, digamos assim, 80, 90 anos, digamos assim. Seus bisavós de vocês, talvez, tataravó de vocês, eles usavam o termo broto para se referir a alguém nova, né? Hoje que a gente chama, vocês chamam de novinha, né? Novinho, novinho. Para esse nascido lá na década de 40, era o broto. Tem até a música com esse broto legal, não sei o quê. Então, a variação também é por geração, por questão geográfica, por questão histórica. Isso é natural. Aí a gente pega um país do tamanho do Brasil, a variação vai longe, né? Esses tipos de variação. Aí, ó. Para vocês, como é que chama esse daí que tá na imagem? A mandioca ou aipim? Aipim. Tem lugar que vai chamar de aipim, mandioca, macaxeira, né? Tem lugar que chama mandioca que mandioca não é comestível, mandioca é só para dar para animal comer, né? Mas não para o ser humano, porque ela é. Eu já ouvi esse termo, mandioca braba. Já ouviram isso? Não? Pois é. Na região sul ali eu ouvi isso daí. A própria mandioca, ela tem uma origem, ela vem de uma lenda indígena. Vocês já pararam para pensar de onde veio a macaxeira do aipim? Uma mandioca que faz farinha. E que a gente cozinha para comer ou faz com calda, seria o aipim, né? Na minha região é tudo mandioca.
cozinhar, fazer farinha, dá para o animal comer, para qualquer forma, é mandioca. É a mandioca aí. Por quê? Porque eu venho do região centro-oeste, que tem uma população muito indígena, então é mandioca. E temos que concordar, né? Aipim com carne de sol é bom demais, né? Aliás, faz tempo. Vou passar o slide aqui. Ó, por quê? Às vezes as variações existem por vários motivos. Histórica, né? O Brasil é muito grande e foi colonizado de jeitos diferentes em cada lugar. Então, se a gente pegar a região sul, foi colonizada por alguns tipos de colonos. Se a gente pegar o Nordeste, foram outros, o Norte, outros, o Centro-Oeste, outros. Então, por exemplo, a região Centro-Oeste ali, que é divisa com os outros países ali, Paraguai, Argentina, Bolívia, carrega muito da língua ali também. A região de fronteira mesmo, né? Então, dependendo de onde for ali também, que é questão geográfica ali embaixo, mas histórico mesmo, cultura, cada região tem sua própria tradição, um jeito de viver, isso aparece na fala. Lembra que eu falei para vocês que como eu vim do Centro-Oeste e tem muitas aldeias indígenas lá todo mundo diz mandioca, porque a mandioca, ela é de origem indígena, né? O conceito de mandioca. E que é a mandioca, né? A mandioca foi uma indígena que morreu de amor, e aí enterraram ela na oca dela, né? Na mesma casa dela ali, digamos, e aí no lugar onde enterraram ela nasceu essa raiz, que é a mandioca. Man era o nome da indígena, então a mandioca, né? A mandaoca, né? Digamos assim. E aí vem a mandioca. Então, geográfica, distância entre os lugares também faz a língua desenvolver jeitos diferentes, né? Então, no extremo sul do país, fala um português que para mim é extremamente assim, não dá para entender. O norte também fala assim, de uma forma muito diferente. Então, dependendo da região, vai ter variação linguística. Novas palavras, a gente cria palavras novas para coisas novas ou para expressar ideias o tempo todo. Todo. O tempo todo. Gírias, forma de falar, a gente faz isso o tempo todo. A última vez que eu me lembro de uma palavra que foi dicionarizada, que veio do popular, acho que foi em 2002. Mas eu pode ter mudado isso aí. Foi a última vez que eu vi, né? Aí tem o tal do VC ali, ó. Já viram essa historinha? Algum professor de português, pelo amor de Deus, já contou essa historinha para vocês, do Vossa Mercê? Não? Really? Ninguém contou? Não escutei. É, aí vamos voltar ali um pouquinho rapidinho sobre os pronomes, né? Por que que o você ele não é um pronome de pronome pessoal? Eu, tu, ele, nós, vós. Por que que ao invés do você a gente tem o tu? Porque o tu ele é um pronome pessoal. O você ele é um pronome de tratamento. Tá vendo esse primeiro ali, ó, vossa mercê? Ele vem lá do Brasil, colônia. Quando escravizado, ele precisava se comunicar com o senhor de escravos, ele falava vossa mercê. Já assistiram novela de época que, sei lá, teve alguma variação? Vós não sei, vossa não sei, vós me sei. Já viram? Em alguma novela de época? Já, né? Eu via muito uma novela antiga que chamava Cabocla. Teve tinha a moça também. Teve a escravizaura, que usava muito. Então, a gente falar historicamente, né? Uma variação histórica. A língua muda com o tempo. Por quê? Porque a língua é viva. Então, começou lá com vossa mercê, aí foi popularizando vós não sei, vós mercê.
Vós, min, se, su, se. Sucê já ouvi também. Eu já ouvi sucê, gente, num quilombo. Numa região quilombola aqui perto, que eu visitei, e eu ouvi sucê. Você. Aí depois foi pro você, C, e agora VC, né? Tem gente que ainda manda para mim assim, ó, eu vou colocar em caixa alta assim, ó. C. Até porque nós falamos assim, né? Alguém fala, você vai à escola? Ou vocês dizem, você vai à escola? Você pode fazer isso para mim. Tem um. Então, hoje, agora à tarde, um aluno meu falou assim: eu ouvi ele falar com outro colega, você tá doido? Você tá doido? Né? A gente tem a abreviação de duas palavras ali: você e o está. Você tá doido? Isso é muito comum. Você vai aonde? Aonde? É por aí. É isso mesmo. Embora seja um pouco carregado a história do você, é isso. É por isso que ele é um pronome de tratamento, porque ele era usado para tratar, né? Para falar com o senhor de escravo. O escravizado jamais poderia chamar o senhor de escravo pelo nome, né? Propriamente dito ali, do nada. Então ele tinha esse pronome de tratamento aí que eles consideravam. É por isso que tem região que acha elitizado tu, que acha menos impactante você. Para mim, é língua igual, não tem essa diferença, mas tem região que acha que é isso. Tá. Aqui, tá acabando, tá, gente? Esse monte de falação meu aqui, ó. V6. V6, tinha, na minha época tinha um celular que chamava parecido, que era V8. Nossa, era o ápice. As meninas queriam um V8 rosa, os meninos um V8 preto. Mas faz tempo, né? Bora lá, ó. Pega a visão, suave. Vocês usam algum desses tipos de gírias? Na moral, qual foi? Bota a cara. Tô aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Já ouviram isso? Já vi algumas pessoas falar. Qual é? Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco, quando for traduzido para o português escrito, eu achei muito legal, porque já era falado, né? Mas eu nunca tinha visto escrito. Eu vi pela primeira vez, achei interessante o uso do K, né? Cê é louco. E não o C. Por que cê é louco com K e não com C? Né? Jeito de falar de cada hora, de cada estilo. Então, cada geração vai ter uma forma de falar, como eu falei para vocês. Lembra do broto? Que hoje já. É que o menor ele tem outra aparência, né? Vamos dizer que o broto ele era aquela pessoa que você via que você se interessava por ela, se apaixonava por ela, aquela coisa mais romantizada, né? O menor ele já tem uma outra visão, né? O novinha, né? Novinho tem outra visão, mas é outra forma de falar. A minha geração eu não lembro se tinha uma forma de falar assim, mas provavelmente tinha. Então, dependendo da época do ano, nós vamos falar de forma diferente. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui rapidinho. Geração Z. Ah, vou colocar uns negócios aqui.
E aí vocês dizem para mim se concordam ou não com isso. Vou colocar aqui no chat, ó. Vou ler com vocês aqui no chat também. Já me disseram que é cringe falar cringe, né? Não pode falar. Chipar ainda tá usando? Que mais? Flopar. Flopar já vi gente falar. Jantar, né? Arrasar na discussão. Isso eu já ouvi também. Nossa, jantou. Já viram isso aí? Lacração, né? Lacrar. Lacrar vem de antes, vem da minha geração. Esse aqui eu não sei como pronuncia. Se alguém puder me dizer se a gente soletra ou se é. Já tão velhos, né? Ó, tão velhas, mas a Maria Luísa usa, então. Biscoitar. Biscoitar é longe com força. Bem longe. Só fui descobrir agora. Nossa, gente, quanta variação que eu tenho da minha época que eu uso, que eu não sabia que era da minha época. Eu vou compartilhar com vocês aqui, mas eu não concordo, não. São as que eu ainda vejo. É, eu não. Biscoitar é de longe. Vou colocar aqui da geração milênios, né? Da minha geração. Para mim, LOL era um jogo, mas tudo bem, né? Depois que eu jogava, joguei muito tempo, depois eu vou descobrir que era risada, né? O só que não, CQN, tipo assim é muito usado na minha geração. Vazar, trampar, crush, quedinha. Olha lá o chipar, ó, vocês achando que era de vocês, né? Acho que eu sou da geração. Migo, miga. Migo, miga é coisa. Eu via muito com as meninas, né? Menina eu não via chamar de migo, não. Tô passada, lacrou. Com as palavras em inglês. O estrangeirismo tá forte, realmente, Maria Luísa. Tá muito forte. Tá vendo se tem mais algumas aqui, mas não tem não. Best, migo virou best. Mas então, para mim, o best era um grau maior do que o migo. Era tipo best friend, né? Porque a gente tinha na minha geração as correntinhas best friend forever, né? BBF, que era o melhores amigos para sempre, que era um coraçãozinho. Vocês perguntam para a mãe de vocês, que muito provavelmente já tinha, que quebrava assim o coraçãozinho, tinha uma repartição, aí uma parte ficava com um amigo, outra ficava com outro. Era o best friend forever, né? Era uma variação. E top? Top vocês ainda usam? Vocês ainda usam? Não, graças a Deus que era ridículo isso. O Vazar, Divônico. Nossa, essa daí é muito legal. Divônico. Muito divo. É, eu tenho que estar me atualizando de vez em quando, porque muda muito, né, gente? Essa questão é assim. Vamos ver ali da geração. Como é que é o nome da geração? Ai, gente, boomers.
Baby boomers. Ah, tem coisa dos boomers que a gente ainda usa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Pão duro, bacana, legal, ficar de cara, brega, grana, pegar a estrada, papo reto. Tá lá o PPRT, sincronizar, ligar a TV, tem coisa que é muito usada ainda. Vou passar o slide aqui. E esses são os boomers, né? Os baby boomers, na verdade, que são a geração, deixa eu falar com mais propriedade para vocês aqui, nascidos entre 46 e 64. Como eu disse, os avós, bisavós de vocês aí falavam muito essas coisas, vem da geração deles. Perceba que tem coisa que vai mudando, né? Mas o contexto é o mesmo, muda a forma de falar. Como eu falei para vocês, o FDS lá, fim de semana, mudou, não é essa história. Mas por que que tem tantos jeitos de falar? História do Brasil, país grande e diverso, variação gigante, comidas, músicas, costumes diferentes, novas palavras, a língua está sempre mudando. Então, é natural que a língua vá mudando. Espera-se, né, que a língua mude. É natural. Se ela não muda é porque ela morreu, né? Latim, por exemplo, uma língua que não vai mudar, porque é uma língua hoje considerada extinta. Aí tá lá. O que é preconceito linguístico, né? É achar que todo jeito de alguém falar está errado e ser diferente. Então, quando a gente faz aquela zoeirinha, aspas, com um amiguinho, porque falou diferentinho, a gente está sendo preconceituoso. Quando a gente faz um comentário a fim de diminuir a pessoa, por que eu estou falando a fim de diminuir? Porque, por exemplo, nas minhas aulas de português, eu costumo corrigir o aluno na minha aula que fale o truce. Por quê? Porque eu sei que ele vai escrever truce. Um aluno de sexto, sétimo ano, ele vai escrever truce porque ele fala truce. Então, eu acabo corrigindo, coloco em ênfase que ele está fazendo uma coisa que não é, de certa forma, errada, mas que ele precisa modificar isso daí. Então, o comentário para diminuir a pessoa, lembra da história do pneumonia? Esse médico fez isso com a intenção de diminuir a pessoa. Quando nós fazemos esse comentário, tirando um sarro, a gente está sendo preconceituoso, preconceito linguístico, né? Coisas que não devemos fazer, aquelas diquinhas básicas, né? Rir do sotaque de alguém. Não sei vocês, mas já riram do seu sotaque? Já riram do sotaque de vocês alguma vez? Não? Já saíram da Bahia para os estados mais longe? Não? Também não. É. O meu sotaque diariamente aqui, assim, toda vez que eu entro numa escola, eu preciso falar de preconceito linguístico já na primeira ou segunda semana. Por conta do R, né? Eu puxo o R, falo porta, né? Esse horta, caderno, né? Então, esse modo meu de falar, essa variação minha, já foi assim, alvo de preconceito linguístico várias vezes. Várias vezes. De aluno satirizar, de aluno dar risada, de colega de trabalho. Então, assim, rir de sotaque de alguém, fazer comentários com deboche, tentar imitar para debochar, isso é preconceito. A pessoa, às vezes, vai estar ali, vai rir, né? Talvez ali com você, mas ela não está feliz com isso. Mas já falaram do costume de alguns aqui. Ô mãe, ô pai. Eu já vi do. Que assim, eu já vi da forma de falar o seguinte: da mãe, né? Porque quando você usa o termo da mãe, por exemplo, essa casa é da mãe.
Quando eu falo da mãe, eu dei a entender que a pessoa com quem eu estou falando também é filho da minha mãe, né? Então, por exemplo, eu estou falando com meu irmão. Tudo bem, da mãe, essa chinela aqui é da mãe. Agora, eu já ouvi isso daí, de ter preconceito com esse modo de falar, porque eu vi muita gente usar aqui, não sei se vocês aí falam, mas não falam da minha mãe, mas da mãe, né? É da minha mãe, mas não uso minha, pronome pessoal, né? É de manhinha. Pois é, pois é. O próprio é de manhinha. O manhinha também. Manhinha, eu já vi preconceito com manhinha. Eu acho muito carinhoso manhinha. Muito gentil, né? Muito bonito, bonito de ver. É uma variação legal. Então, dizer que alguém é burro por usar gírias, né? Forma de falar. Então, dizer que a pessoa é burra é preconceito. Achar que só existe um jeito certo de falar também é ser preconceituoso. Mas, professor, a gente está falando de português. E aí? Qual que é a diferença da língua falada da língua escrita na cabeça de vocês? Painho. Painho também acho muito bonito. Eu acho legal quem faz isso, porque, por exemplo, a minha filha, ela tem 1 ano e 9 meses, ela fala mamãe, mas eu sei que daqui a um pouco ela tá falando mãe, mãe, né? Se ela vai falar mãinha, não sei, a região aqui não usa. Mas assim, qual que é a diferença da língua falada da língua escrita para vocês? Tem bastante. Gente, agora depois de quase finalizar a aula, que eu lembrei que eu tô com a luz aqui apagada. Deixa eu ver se vai melhorar aqui. Poxa, nossa senhora. Deu uma iluminada em my face. Às vezes a gente fala errado mesmo escrevendo certo. É, é. Lembra da história do trouxe? Tem gente que escreve trouxe, mas fala trouxe, né? Vamos corrigir essa história de errado, né? A gente fala diferente da língua, é uma variação da língua. Então, ser mais fácil, mais gostoso. E é um ambiente seguro. É óbvio que, por exemplo, vamos falar o seguinte, ó. Vou desligar essa aqui que está me incomodando a luz. Digamos que você está falando com seus amigos, tá? Vamos dizer que Manuel e Maria Luísa estão conversando com um grupo de amigos de vocês. São amigos íntimos, são mais próximos, vocês estão à vontade com aquela comunicação, então vocês vão ficar à vontade na língua também, não é assim? Então a gente usa gíria, a gente usa alguns tipos de dialeto que só existe ali, né? A gente fala que é meme interno. O que é o meme interno? É aquela situação de comunicação que só quem é aquele grupo ali que entende. Então é natural a gente se sentir mais à vontade e falar porque é mais gostoso. Mas se eu vou falar com uma pessoa mais séria, por exemplo, se eu vou numa entrevista de emprego com aquelas moças, eu não vou falar da mesma forma que eu falei, que eu falo com os meus amigos. Por quê? Porque é óbvio, ela não é íntima, não é? Não é assim? Às vezes eu quero impressionar também, aí eu uso uma linguagem mais culta, não é assim? Sim, poxa, a gente quer impressionar. Quando a gente quer impressionar a pessoa, por exemplo, a gente vai conhecer uma pessoa nova, uma pessoa que a gente está querendo conhecer, que está querendo namorar, vai conhecer os pais dela, vai conhecer a família dela. A gente não escolhe aquela roupa mais bonita, aquele perfume mais gostoso, aquele corte de cabelo ou penteado mais bem arrumado, não é assim? É meio que óbvio, né? A gente quer impressionar. E a linguagem, a gente usa mesmo?
Tá conhecendo agora a pessoa, viu? Os pais da pessoa. Ou vai numa situação mais formal, numa entrevista de emprego, a gente adapta a nossa linguagem, assim como a gente adapta nossas roupas. Em casa, na segurança do nosso lar, a gente não tá à vontade? A gente não fica à vontade? A linguagem é a mesma coisa. Então, não existe forma certa, forma errada de falar. Existe forma certa e forma errada de escrever. Quando nós vamos aprender a gramática, a gente está aprendendo a língua portuguesa nos seus códigos e nos seus signos, nos seus significados e na forma de construir o sentido a partir disso, da união de partículas dentro da língua. Então, nada mais é que quando a gente vai aprender lá no português o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é artigo, o que é pronome, a gente vai ver depois como que isso se organiza num pacote só. Então, existem formas erradas de escrever. E por que vocês acham que tem uma forma errada? Por que a gente precisa aprender a escrever de maneira certa e não tem forma certa, forma errada de falar? Se não existe forma errada de falar, por que a gente também não pode escrever de qualquer jeito? Na cabeça de vocês. Eu vou ver uma situação aqui enquanto vocês. O Manuel está escrevendo ainda, vou deixar ele terminar. Porque existem regras para que todo mundo possa se comunicar independente da situação que esteja. Por exemplo, a diferença de linguística entre o estado do outro. Exatamente, é mais ou menos por aí. A regra ela existe para padronizar o sistema da língua. Então, tem variedade várias. Sem essas regras, poderíamos ter tantas mudanças que ficaria impossível de ter uma comunicação harmônica. Muito bem dito. Exatamente. Impossível de entender a comunicação. Então, assim, se eu falo o mineirês, digamos assim, ou eu tenho outro dialeto, eu vou entender de qualquer forma qualquer um que escreva em qualquer parte do país. Então, essas regras são importantes para sistematizar a língua, não a linguagem. É óbvio que língua e linguagem elas andam juntas, mas elas não são uma. A língua, ela é esse grupo de sistema linguístico, né? Então, se a gente não sistematizar isso daí, se a gente não tem um sistema para organizar isso aí, vira uma bagunça e a gente não consegue se comunicar, aí a comunicação fica quase impossível realmente. Então, a gente sistematiza. É a mesma coisa quando a gente pensa em gênero textual, né? A gente precisa organizar essa forma de escrever de certa forma dentro desse contexto social. Então, voltando, existe forma errada e forma certa de escrever, mas não existe forma certa e forma errada de falar. Então, se eu vou escrever um texto, uma redação, eu tenho que usar a língua padrão, né? Até porque eu nunca vi, nos meus anos de vida e nem de profissão, alguém falar como escreve-se na gramática, fazer-se é importante. Vocês já viram alguém falar desse jeito? Falar não para colocar um exemplo na sala de aula, por exemplo, com um professor, mas falar no seu cotidiano. Alguém já viu?
Eu nunca vi. Ninguém respondeu, mas eu vou configurar com isso. Aí, por que que faz mal, né? Por que que é ruim? Porque é injusto, primeiro, né? Não, não, é igual cultura. Ah, existe cultura inferior a outra? Não, assim como não existe língua inferior a outra, ou língua, linguagem melhor ou menor, né? É injusto. Machuca, né? As pessoas ficam tristes, com vergonha de falar. Já aconteceu a situação minha mesmo por causa do R, antes mesmo de eu entender esses conceitos, né? De eu tentar me moldar para não falar porta. Ou evitar falar palavras com R puxado para que eu não fosse, de certa forma, atacada, né? Porque é um ataque. Vem com a visão de piada, mas é um ataque. Então, eu evitava falar isso. Agora me fala, gente, como que a gente evita de ser a gente mesmo? Tem como, porque a linguagem é o que a gente é. Eu convivi com paulista, com sumatogrossense, com gaúcho, agora estou convivendo com baiano, então todos os lugares que eu já passei, eu carreguei um pouquinho da língua também, assim como da cultura. Então, apaga a diversidade, torna o nosso país menos interessante, porque o que é interessante do país é a diversidade, o que deixa o Brasil tão único é a diversidade linguística. Aí, gente, ó, respeitar, celebrar, né, e aprender, são as palavras, né? Respeitar a forma como cada um fala, se alguém for fazer isso, que fazem comigo, de perguntar se vocês prestam atenção na pessoa falar errada, vocês podem moldar como eu faço, de perguntar para a pessoa, tá, mas qual que é a função da linguagem? A gente fala para quê? Não é para se comunicar? Sim. Ele não falou e você não entendeu? Sim. Então tá tudo bem. Vida que segue, né? Então aprender. Eu acho que acabou os slides. Não. Português do Brasil é diverso e lindo. Cada gente fala é a parte de quem somos. E vamos respeitar, né? Tá. Aí eu vou passar aqui para vocês uma proposta de atividade. Depois eu vou deixar lá no Classroom, tá? Mas eu vou deixar aqui no chat para a gente fazer um pequeno texto, uma proposta. Deixa eu ver se vai, peraí. Se vocês puderem copiar e colar lá no grupo de vocês, eu ficaria imensamente feliz, tá? Produção textual curta, tá? Não precisa pensar em muita coisa, não. 1 ou 2 parágrafos. Deixa eu finalizar aqui a apresentação. Você vai escrever um texto bem curtinho, pode ser um parágrafo ou 2, contando sobre uma variação linguística que você conhece ou usa. Pode ser uma palavra diferente, um sotaque, uma gíria. O que você vai escrever? Conte a palavra, sotaque, gíria, qual é ela, de onde ela vem, de que parte do Brasil ou grupo você usa, o que ela significa e por que ela é interessante. Se vocês quiserem colocar aqui também a história dessa palavra, por exemplo, a história do voz messei, ou a história de alguma gíria que vocês usam. Lembre-se, não existe de certo ou errado de falar. Todas as variações são legais e fazem parte da nossa língua. Difícil a produção? Ficou difícil de entender? Tá bem explicadinho ali, mas se tiverem alguma dúvida é o momento de tirar. Não, para durante a semana. Aí eu vou receber essa atividade ou lá no Classroom. Eu vou deixar essa atividade, não sei se hoje à noite lá, mas provavelmente amanhã de manhã. Hoje não dá mais tempo, porque faltam 9 minutos. E aí vocês vão escrever isso aí para mim. Se quiserem pesquisar na internet qual que é a origem, tá? Mas eu pedi para vocês fazerem a gentileza de escrever, tá? Tentem não usar inteligência artificial, outra coisa para escrever para vocês. Escrevam. Eu quero ver a forma com que vocês escrevem. Tudo bem? Já assinaram a lista de presença?
Não o que, Manuel? Não assinou a lista de presença? Compartilhar aqui de novo, para ver das dúvidas, quem não assinou. Gente, feedbacks, tudo bem até aqui? Tá cansativo me ouvir? Foi demais as 2 horas me ouvindo? Como é que foi para vocês? Joia, Manuel, também tem que assinar falar nisso. Foi de boa? Tranquilo? Foi de boa? Bem tranquilo esse conteúdo, né? Por enquanto, esse introdutório ali é bem tranquilo. A partir das próximas semanas começa a mudar um pouquinho. E aí a gente vai começar a mudar a forma de ver, o contexto. Mas é nessa pegada aí que nós vamos trabalhar, tá bom? Gente, foi um prazer tê-los aqui hoje. É uma pena que só estávamos aqui nós três, né? Mais o Wallace que fica ali só de stand-by. Mas, enfim, foi bom tê-los aqui. Gostei da participação de vocês. Vocês contribuem muito para esse movimento. É a minha opinião, né? Vocês são 90% disso aqui. Os outros 10 é que a gente completa aqui como professor. Mas estou aqui aberta também a feedback. Se quiserem dar alguma sugestão ali para mim. Professora, eu gostaria de ver mais isso, gostaria de ver mais aquilo. Me avisa lá, tá? E se quiserem saber o nome de alguma das músicas que eu deixei, eu vou compartilhar esses slides também lá no Classroom. Tudo bem, gente? Então tá. Tchau para vocês. Bom descanso. Não sei se vocês vão para a festa. Bom São João para vocês. Se não forem, bom descanso. E a semana que vem é semana síncrona, então é atividadezinha que eu vou receber essa aqui e vou passar uma outra na semana que vem. Tudo bem? Então fechou. Vou encerrar aqui. Tchau para vocês e até mais. Boa noite.